Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador nessa noite, amados. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Abramos a palavra de Deus no Salmo 119. Vamos ler a partir do versículo 97 até o versículo 104. Nos diz a palavra de Deus: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Teu trono, nos colocamos nesse lugar para aqui, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito e aqui meditarmos junto com os nossos irmãos na Tua santa e bendita palavra. Senhor, venha trazer a revelação da Tua palavra, meu Deus, para que haja, Senhor, o alimentar, Senhor, o alimentar, para que nós possamos voltar para os nossos lares cheios, ó Deus, com o coração cheio, transbordante da Tua santa e bendita presença. Senhor, aqui estamos reunidos. Estamos aqui, Senhor, para juntos com nossos irmãos louvarmos ao Teu santo e maravilhoso nome, glorificarmos ao Teu nome, Senhor, e declarar que nós o amamos e queremos cada vez mais estar na Tua presença. Pai eterno, faz aqui a Tua vontade, move aqui com a Tua graça, move aqui com a Tua misericórdia, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus, aleluias, glórias ao nome santo de Deus. Os irmãos, fiquem à vontade. Queridos, esse texto inicia dizendo: como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei. Irmãos, quantas vezes nós já paramos e já fizemos aquela pergunta para nós mesmos: eu amo a lei do Senhor? Eu amo o Senhor? Quantas vezes, amados, nós temos perguntado a nós mesmos até que ponto nós amamos o Senhor, até que ponto o nosso coração está transbordante da palavra de Deus, até que ponto, queridos, nós estamos dispostos a nos entregar para o Senhor, a nos darmos para o Todo-Poderoso, até que ponto, amados, até que ponto? Nós precisamos, queridos, dia após dia, nos aproximarmos do Senhor, buscarmos essa comunhão com Deus, buscarmos do Senhor esse enchimento, amados. É o enchimento com o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, porque quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, está cheio da palavra, e a palavra é Cristo, quando o nosso coração está cheio da palavra, nós vamos ter experiências cada dia maiores com o Todo-Poderoso, cada dia maiores, amados. Muitas vezes nós olhamos a nossa vida de cristãos, a vida de crentes, e nos perguntamos: poxa, minha vida é desse jeito, por que é assim? Por que a minha vida não é diferente? Por que eu não tenho o poder de Deus na minha mão? Por que a minha palavra não tem poder? Por que eu não prego? Por que eu não canto? Por que isso? Por que aquilo outro? Quantas vezes já fizemos essa pergunta para nós mesmos? Não é verdade, amados? Olhamos para alguém que prega e falamos: por que eu não prego assim? Por que eu não faço aquilo? Por que eu não faço desse jeito? Irmãos, a resposta para essa pergunta está na palavra. Aqui o salmista diz: como eu amo a tua palavra, como eu amo a tua lei, como eu amo, Senhor, a tua mensagem, as boas novas. Mas só que o amor, quando é verdadeiro em nossos corações, ele entra, irmãos, e o pecado sai.
Isto é uma diferença que nós precisamos carregar em nós. Quando o amor do Senhor entra em nossos corações, o pecado sai pelo outro lado e sai de mala e cuia, porque ele sai para não voltar. O maligno se afasta de nós, o maligno não tem poder para tocar nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor nos reveste, a graça de Deus nos reveste e o Espírito Santo de Deus é Ele que há de habitar dentro do nosso coração, povo dos céus. Amados, muitas vezes nós somos, de certa forma, fracassados na fé. Fracassados. Nós achamos que não é para nós o poder do Senhor, que não é para mim a graça de Deus, que não é para mim aquilo que é do Todo-Poderoso. Nós achamos isso, irmãos, porque nós não temos ainda amado com todo o nosso coração a palavra do Senhor, irmãos. Não é palavra de julgamento essa que eu estou proferindo, não é palavra de julgamento, mas é uma afirmação que está na própria palavra do Senhor, é uma afirmação de Deus. O próprio Cristo disse: obras maiores vocês farão, obras maiores vocês farão. Olha só, amados, quando nós olhamos para a palavra, olhamos para essa palavra de Cristo e questionamos: mas será que é verdade? Será que obras maiores do que a de Cristo eu farei? Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Pecando contra o Senhor. Pecando contra Deus. Sabe por que o pecado? Porque toda sorte de dúvida não procede de Deus. A palavra diz que a dúvida procede do inimigo, irmãos. E nós, amados, quando lemos a palavra do Senhor e vemos alguma coisa que é interessante, que é poderosa, nós temos que tomar posse para nós, nos deixar encher por esta verdade, amados. Mesmo que o nosso racional, mesmo que a nossa mente, mesmo que o nosso intelecto olhe e diz: não é para você. Foi para o apóstolo Paulo, foi para o rei Davi, foi para o apóstolo Pedro, foi para Jesus, enfim, foi para outra pessoa qualquer. Não deixe que a carne sopre isso em vossos ouvidos. Não permita que a carne sopre isso, porque a carne, irmãos, ela é envolvida por toda sorte de males. A carne, ela luta contra o espírito. Nós batalhamos contra a carne. E a carne, ela é envolvida por toda sorte de opressão maligna, e muitas vezes nós estamos ouvindo a carne, estamos ouvindo o maligno que nos oprime, mas não temos condições de ouvir o Senhor. Nós não ouvimos o Senhor, amados, e é preciso limparmos os nossos ouvidos, abrirmos os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus e deixar que ela adentre o nosso coração de fato e de verdade. No versículo 97, o salmista diz: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Irmãos, isso aqui é receita de vitória, amados. É receita de vitória. Aqui está a receita da vitória, queridos. Nós precisamos não apenas amar a palavra do Senhor. Esse amar a palavra é amar Jesus acima de todas as coisas. Não apenas isso, queridos, mas nós precisamos estar pensando na palavra, meditando na palavra o dia todo. Isto é, estarmos continuamente com a nossa mente em Cristo, irmãos. Aqui está o segredo da vitória, irmãos. Aqui está o segredo. E nós muitas vezes somos um tanto quanto fracassados, exatamente pela inobservância dessas afirmações tão claras. Nós não praticamos a orientação do Senhor, nós não damos lugar no nosso coração para a orientação de Deus. E a consequência, queridos, é que nós não vamos conseguir subsistir aos males que surgem. Nós não vamos conseguir subsistir aos problemas que aparecem na nossa jornada. Nós não vamos conseguir vencer o maligno. Nós não vamos conseguir vencer o diabo, o inimigo de nossas almas. Irmãos, o Senhor tem o poder para dar. O Senhor tem a bênção para dar. Deus não está com seu braço amarrado, encolhido no bolso, a ponto de não te abençoar. O Senhor tem o braço sempre estendido sobre a tua vida. O braço está sempre estendido sobre a tua vida. E eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a desafiar Deus.
Eu quero desafiar você a desafiar Deus. Coloque a tua vida nos caminhos do Senhor. Viva a Deus, encha-te com o Espírito Santo e veja o que Deus fará na tua vida. Veja como Deus moverá na tua vida. Veja como Deus derramará bênçãos dos céus de forma incontável sobre a tua existência. Experimente isso, irmãos, experimente. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que é preciso amar a lei do Senhor. É preciso estar em sintonia, em comunhão, em unidade com Cristo, em unidade com Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela não se resume apenas a esta parte, mas também ela ensina-nos como devemos fazer para seguirmos a nossa jornada. Nós precisamos ler a palavra, porque todas as vezes que lemos a palavra, nós vamos aprender ainda mais do Senhor. E nesse texto, Salmo 119, versículo 98, diz a palavra: o teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eis aqui outra orientação, irmãos, outra direção que a palavra de Deus nos traz ao coração. O teu mandamento está sempre comigo. É isso, irmãos, que nós precisamos ter dentro do nosso coração. O mandamento do Senhor, o mandamento de Deus na nossa vida. Nos dias do Antigo Testamento, nos dias do povo de Israel, eles carregavam sobre si, na sua testa, em outras partes, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eles amarravam em meio à testa, amarravam no portal da sua casa a palavra do Senhor. Eles traziam continuamente a palavra de Deus, irmãos. Carregavam a palavra de Deus. Hoje nós também precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos carregar a palavra de Deus no nosso coração. Estarmos com o coração transbordante com a palavra de Deus. Para que isso aconteça, eu preciso alimentar a minha vida com a palavra. E esse alimentar é quando eu leio a Bíblia, é quando eu deixo os ensinamentos de Cristo adentro do meu coração e quando eu os pratico no meu dia a dia. Amados irmãos queridos, é assim que nós vamos receber a vitória do Senhor. É assim que receberemos a vitória de Deus. Não é através de ilusão pregada por aí. Não é através das ilusões que hoje empregam por aí. Mas é acima de tudo com a comunhão verdadeira com Deus. É a comunhão verdadeira com Deus que nos proporciona condições para recebermos as bênçãos e fazermos obras maiores do que aquelas que Cristo Jesus fez. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver alguém que buscava a presença do Senhor. Deus, amados, se fazia presente quando o Senhor Jesus o buscava. O Senhor também se faz presente hoje quando nós o buscamos. Nós precisamos aprender, amados, a reservar tempo para o Senhor na nossa vida, tempo para oração, tempo para lermos a palavra, tempo para falarmos com Deus, conversarmos com Deus, encher o nosso coração com aquilo que é lá do alto. E quando assim fazemos, e quando assim agimos, queridos, grandes coisas o Senhor fará através de nossas vidas, povo dos céus. A vida de servo de Deus não será cansativa, não será monótona, não, de forma alguma, irmãos, mas a vida do homem que tem Cristo Jesus no coração é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida cheia de prazer, é uma vida cheia de esperança, é uma vida com objetivos, é uma vida que tem metas traçadas para serem cumpridas, e a meta principal é fazer aquilo que Deus quer para as nossas almas. Amados, precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar naquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E quando nós seguimos a leitura do texto de Salmo 119, no versículos 99 e 100, o salmista ainda afirma para a gente: leia com atenção, ouça com atenção. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Ouça, irmãos, ele diz de forma clara:
eu entendo mais do que todos os meus professores, mas porque ele entendia a palavra de Deus, porque ele meditava nos ensinamentos de Deus. Aqui está a direção que nós precisamos para os nossos corações. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Irmãos, é batendo nessa tecla novamente. Meditem na palavra de Deus. Meditem na palavra do Senhor, queridos. Tenhamos o costume de ler a palavra, tenhamos o costume de refletir naquilo que a Bíblia está dizendo, de refletir para buscarmos na direção do Espírito o entendimento necessário que nós precisamos para sermos fortes, para sermos firmados e alicerçados na rocha. É assim, irmãos, que nós vamos conseguir vencer as batalhas do dia a dia. É desta forma que nós vamos lutar contra o maligno e vamos pisar na cabeça do diabo. Mas para que isto aconteça, eu tenho que estar preparado, povo dos céus, preparado. Irmãos, nós não podemos vencer o inimigo a não ser com santidade. É impossível vencermos o maligno quando eu estou com minha vida toda retalhada, toda cheia de buracos. É impossível, irmãos. Não subestime o maligno. O diabo chegou diante de Deus e acusou o Senhor e fez um levante. 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. Você acha que Satanás não tem poder para destruir você, para tocar na tua vida? Tem, queridos. Nós não podemos subestimar, nós não podemos menosprezar o capeta, nós não podemos brincar com o capeta, porque se eu abro espaço, ele adentra o meu coração, ele arrebenta a minha vida, arrebenta a minha vida. Aí muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem: ah, mas o Senhor me protege, os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Mas esquecem, irmãos, que a Bíblia diz que o pecado nos afasta, nos arranca da presença do Senhor. Se o pecado nos afasta de Deus, como é que os anjos estão acampados ao nosso redor? Se o pecado nos afasta do Senhor, como é que estaremos protegidos, irmãos? Não existe a proteção, amados. Essa história de crente uma vez, crente para sempre, não existe. Temos que ser sempre crentes, amados. Sempre servos do Senhor, e isto 24 horas por dia. Eu não posso ter espaço na minha vida para nenhuma forma de pecado. Eu não posso ter espaço na vida para o maligno. Eu não posso alimentar as coisas do maligno aqui dentro do meu coração. Eu não posso, irmãos, ter prazer naquilo que é do diabo. Eu não posso ter prazer naquilo que é das trevas, povo dos céus. Eu não posso, irmãos. A partir do momento que eu me alimento com as imundícias que esse mundo tem a oferecer, eu vou contaminar o meu corpo. E é como cigarro. Você vai fumando e você vai se contaminando. Você vai fumando, você vai enfraquecendo o coração. Você vai fumando, o teu pulmão vai ficando preto. Você vai fumando e daqui a pouco você está aí morrendo. É assim o pecado, amados. Ele entra de forma gostosa. Quem fuma diz que fumar é gostoso. Ele entra de forma gostosa, de forma boa, dá prazer. Mas ao longo dos dias, o estrago estará sendo feito. E muitas vezes, nas nossas casas, pequenos pecados. Aí você olha e fala: ah, mas não tem nada a ver isso aí, nada a ver. Irmãos, são esses pecadinhos do nada a ver que levam o homem para o inferno. São os pecados do nada a ver, porque quando nós esperamos os grandes pecados, as coisas grandes, isso chama a nossa atenção, mas as coisas pequenininhas, cabeça de alfinetes, pequenininha, é pecado também. E esse pecadinho, querido, que é da cabeça, do tamanho da cabeça de alfinete, esse pecadinho pequenininho, assim, ó, tem que olhar com óculos para você ver. Ele abre um buraquinho no seu coração. Pequenininho também. Mas é o suficiente para o capeta enfiar uma unha pequenininha nele assim, ó, uma unha bem pequenininha. Igual uma agulha. Enfia naquele buraquinho, vai rasgando ele assim de pouco a pouco, vai aumentando. E você vai para o inferno.
É por isso que a palavra de Deus nos chama tanto a atenção para a santidade, tanto a atenção para estarmos na presença do Senhor, tanto a atenção para meditarmos na palavra, porque quando meditamos na palavra, nós vamos aprender do Senhor, e nós vamos ter preparo suficiente para não deixarmos o maligno nos enganar, para não deixarmos o maligno nos enganar, irmãos. Nós não podemos nos deixar ser enganados pelo maligno. Ainda no versículo 100, a palavra diz: tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Essa parte chama-nos a atenção para duas coisas. O jovem, ele também tem autoridade na palavra do Senhor. A pessoa mais idosa também tem autoridade. Mas se o jovem meditar na palavra, se o jovem mergulhar na palavra de Deus, se o jovem encher-se com a palavra do Senhor, certamente o Senhor usará esta vida com poder, com autoridade, de uma forma extraordinária, irmãos. De uma forma extraordinária. Precisamos, jovens, nos envolver com a palavra do Senhor. A Bíblia diz: jovem, vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o maligno. É o poder que é dado pelo Espírito Santo de Deus. É o poder, irmãos. Mas eu não posso parar na minha juventude, na minha adolescência. Eu não posso parar e achar que está muito bom da forma que estou, que isso é para quando eu ficar velho, para quando eu ficar mais adulto, quando eu tiver 30 anos, 40 anos, vou pensar no Senhor. Tu morre com 15. Morre com 15. E pior, vai para o inferno com 15 anos. É preciso estar atento, gente. A morte pega o de 15, o de 20, o de 25, o de 30, o de 50, o de 70, o de 80, o de 100. Ela pega todo mundo, até uma criança de 1 ano, ou um feto. Pega todo mundo. Mas eu preciso estar preparado para este momento. Preparado para este momento. Eu preciso estar preparado para este momento, povo dos céus. E este momento eu espero. Nós esperamos pela morte. Nós precisamos esperar com a nossa vida preparada, com a nossa vida cheia do Espírito Santo, com a nossa vida transbordante da palavra, com a nossa vida transbordante daquilo que é de Deus, sem calar, sem cessar, mas trabalhando na obra, testemunhando do Senhor e falando que Cristo Jesus é o Salvador, testemunhando que Cristo Jesus é o Salvador, testemunhando que Jesus veio para salvar, que Cristo Jesus veio para restaurar o homem, que Jesus veio para renovar as forças e nos dar uma vida nova. Essa é a missão que nós temos sobre a face da terra, irmãos. Essa é a missão do Senhor. Queridos, nós não podemos andar no caminho do mal. Nós não podemos andar no caminho do mal. Nós não podemos, irmãos. Seja qual for a espécie do mal, nós não podemos dar espaço para ele na nossa vida. Nós não podemos dar espaço para o mal na nossa existência. A nossa vida precisa estar transbordante daquilo que é lá do alto, daquilo que é de Deus, daquilo que é do Senhor. No Salmo 119, versículo 101, o salmista ainda diz: não tenho andado pelos caminhos da maldade. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer à tua palavra. Queridos, não tenho andado pelo caminho da maldade. Talvez você olhe para mim e fale: eu não fumo, eu não bebo, eu sou gente boa, eu não roubo, não faço isso, não faço aquilo outro. Mas a maldade não se resume a essas coisas. A maldade muitas vezes está no coração. É o ódio que nós temos, é a ira que nós temos, é a maldade que nós temos, é o ser humano que não foi mortificado ainda, a natureza antiga que não foi mortificada, a nossa velha natureza, também conhecida como carne, que nós não mortificamos, irmãos. E quando nós não mortificamos a carne, a nossa tendência é satisfazer a carne e não satisfazer o Espírito de Deus. Mas quando nós, queridos, procuramos andar no caminho do Senhor, procuramos andar no caminho que é de Deus, o caminho que o Senhor traçou para nós, nós vamos andar e vamos abandonar
o mal, vamos abandonar aquilo que é ruim, vamos abandonar toda obra satânica e vamos nos encher com aquilo que é de Deus e vamos ser pessoas felizes, alegres, transbordantes de prazer, de felicidade em servir o Deus vivo, em amar o Deus vivo e ser do Deus vivo, povo dos céus. Irmãos, precisamos amar o Senhor. Inicia o salmista: como eu amo a tua palavra, como eu amo a tua palavra, penso nela o dia todo. Precisamos disso, irmãos, amar a palavra. Precisamos encher o nosso coração com a palavra, precisamos nos encher com aquilo que é de Deus, porque quando nós nos enchemos com aquilo que é do Senhor, nós teremos alegria perene, a alegria que não vai embora porque choveu, a alegria que não vai embora porque teve um problema conjugal, a alegria que não vai embora porque o filho ficou doente, a alegria que não vai embora porque a situação financeira apertou, a alegria que não vai embora por tantos outros motivos que surgem na vida da gente. Sabe por quê, queridos? Porque o principal na nossa existência nós temos, que é Cristo Jesus. E quando nós temos Cristo Jesus, o restante é o restante, é o resto. Porque o primeiro é Cristo na nossa existência. O primeiro é Cristo, irmãos. E nós precisamos, amados, entender essa verdade do Senhor, entender essa verdade de Deus e buscar esse amor para com o Senhor. Precisamos buscar esse amor, querido, buscar esse amor. E ainda no versículo 103, nos diz o salmista: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes nós achamos enfadonha, achamos cansativa, não temos satisfação em ler a palavra, não temos prazer em lê-la, irmãos. Isso acontece, queridos, isso acontece porque nós não temos realmente depositado a nossa vida aos pés de Cristo. Quando nós temos a nossa vida parcialmente aos pés de Cristo, tudo que é de Cristo é fardo. Tudo de que é de Cristo é fardo. Ir para a igreja é fardo, pregar o evangelho é fardo, ler a Bíblia, misericórdia. Ler a Bíblia, oh meu Deus, tanta letrinha, não tem nenhuma foto, nenhuma imagem, misericórdia. Não é? Tudo que é de Deus é fardo na vida da gente. Tudo é fardo, irmãos. Mas quando nós fechamos nossos olhos e mergulhamos na palavra, mergulhamos, irmãos, saltamos, amados, saltamos nas águas do Espírito, saltamos nas águas do Espírito, tudo será transformado, e nós teremos prazer em ler a palavra, prazer em orar, em cantar louvores ao Todo-Poderoso. Aquilo que é das trevas não terá mais lugar dentro do nosso coração, nem dentro da nossa casa, porque o nosso prazer será encher-nos cada vez mais com aquilo que é de Deus, porque nós queremos é somar na nossa vida, irmãos, cada vez somar mais. E esse somar exatamente quando eu medito cada vez mais na palavra, quando eu ouço cada vez mais da palavra, quando eu estou cada vez mais na presença do Senhor. E isto, irmãos, é somando, é trazendo para dentro da minha vida. E quanto mais, melhor, quanto mais forte, quanto mais sólida a minha vida será, quanto mais forte serei na fé, quanto mais inabalável serei no Senhor, quanto mais de Deus, mais terei força para andar e passar por sobre as dificuldades do dia a dia. Mas se eu não faço dessa forma, irmãos, se eu não tenho prazer naquilo que é de Deus, não tenho alegria naquilo que é de Deus, e faço por desencargo de consciência, ou porque eu acho que é certo, mas eu não tenho prazer, eu acho que é certo, mas não tenho prazer, eu não tenho alegria nessas coisas, é porque está faltando uma proximidade maior com Cristo. Um dizer não para as coisas dessa terra, um dizer não para as coisas da velha natureza, é arrancar do coração tudo aquilo que não é de Deus e permitir que Ele seja entronizado, que o Espírito Santo de Deus faça uma faxina dentro do nosso coração. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor da seguinte forma: Espírito de Deus, dá-me consciência de pecado. Tem que ter coragem para fazer isso.
Precisa querer e ter coragem. Espírito de Deus, dá-me consciência de pecado. Espírito de Deus, dá-me consciência de pecado. E o Espírito trará à sua mente, e o Espírito Santo revelará a você o que é que te afasta de Deus, onde está o teu pecado. Mas tem que ter coragem para abandonar, coragem para deixar, porque muitas vezes é um pecadinho gostoso, agradável, e nós não queremos abrir mão dele. Nós não queremos abrir mão. E quando nós não abrimos mão do pecado, abrimos mão de Jesus. Essa que é a consequência. Quando eu abro mão de Jesus, estou trazendo o pecado para dentro da minha vida. Quando eu trago o pecado para a minha vida, eu abro mão de Jesus. Jesus, irmãos, ele não convive com o pecado. Nossa vida precisa ser templo lavado, purificado, restaurado por completo, para que seja a habitação de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, como eu amo a tua palavra, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo, Amados, precisamos dessa verdade na nossa existência. Precisamos dessa verdade. Porque quando assim agirmos, vamos experimentar uma nova dimensão na nossa vida. E uma dimensão marcada pela vitória, marcada pela realização. E a paz do Eterno virá sobre nosso ser e mudará por completo todos os nossos conceitos. E a nossa alegria maior será em satisfazer a Deus que nos comprou para dele sermos propriedades exclusivas. Propriedade exclusiva de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que essa palavra seja despertamento para os seus corações. Uma palavra que chame a atenção, para que você olhe para Deus. Porque a partir do momento que você pratica essa primeira parte, o Senhor te abençoa, o Senhor te faz prosperar, o Senhor te cura, o Senhor te renova, te dá alegria, o Senhor te faz andar como as águias por sobre os problemas. É assim que está escrito na palavra. Mas precisamos fazer primeiro esta parte, que é a parte que nos cabe, que é a parte que a nós é devido a obrigação de fazê-la. Vamos orar então, irmãos. Vamos colocar de pé para nós orarmos, agradecendo a Deus pela revelação da sua palavra. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, Pai. Porque mais uma vez o teu Espírito trouxe a revelação da palavra, falou aos nossos corações, testificou ao nosso coração da necessidade de uma mudança, de uma abertura para que teu Espírito venha mover poderosamente na nossa alma, Senhor. E que nós possamos, Pai, entender e deixar-nos dirigir, deixar-nos, ó Deus, envolver com teu Espírito, para que a verdade, a tua verdade, Senhor, se manifeste na nossa existência. Seja uma verdade incontestável nas nossas almas. Deus abençoa-nos e cuida de nós. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 404.